Então vamos lá. Abram a App Component para que vocês possam entender, né, o que está sendo chamado no menu. Geralmente, alguns cabeçalhos, né, se for padrão, como nós fizemos no curso de Ionic 6, que eu criei uma toolbar aqui em cima que era padrão, ela foi chamada no App Component para que fosse renderizada em todas as páginas. Assim é o menu, tá? O menu também, ou qualquer outro componente que tenha que ser mostrado em todas as páginas, é chamado ali. Então aqui dentro do conteúdo dele, vocês podem ver que ele tem um objeto de lista, que é um IonList. Qualquer um desses recursos vocês vão ter mais informações na documentação conforme eu mostrei no primeiro curso, tá? Aqui nós vamos ter um IonList com cabeçalho, onde vocês estão vendo escrito Inbox, é o que nós temos aqui acima no cabeçalho do menu. Posso alterar isso, obviamente, para o nome da aplicação, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, App MySQL, né? Eu tenho uma notificação abaixo, que é o IonNote, que é como se fosse um subtítulo daquela estrutura, tá? Então, se eu salvar aqui, automaticamente ele já altera isso, óbvio, se o servidor estiver rodando e eu não parei ele. Se você parar, né, em algum momento e depois for dar sequência, tudo tem que estar rodando, tá? Tanto o servidor local do Champ, que por enquanto ainda não vai fazer diferença, porque nós não começamos a usar, quanto qualquer outro servidor. Então tá aí o título, ó, App MySQL, e aqui abaixo pode ser o subtítulo, né? Vamos colocar aqui algo como o nome do desenvolvedor ou o endereço do site do desenvolvedor. Vou colocar aqui, por exemplo, o endereço do meu site, tá? Ou até mesmo pode remover, se você não quiser. Vou deixar desta forma aqui. Perfeito. Ou desenvolvedor Hugo Vasconcelos. Não é muito comum, você não vai entregar isso aqui para o cliente, mas se ele desejar um subtítulo ou qualquer outra informação, né, aqui para o menu, em todas as páginas, você pode manter dessa forma. Acho que até ficou muito grande isso. Tem como nós editarmos, tá? Aqui nós vamos ter a folha de estilo para cada uma das páginas, que é o nome dela, .scss, e temos o global CSS, que foi uma estilização, né, comum em todas as páginas. E basta criar a classe e aplicar. Já já nós vamos começar a fazer isso aí. Agora, o menu em si é isso aqui, ó. Essa informação do IonToggle menu, né? O que que ele faz? Ele repete uma variável, um objeto chamado AppPages, define que cada item dele vai ser o P de pages, né? E enquanto existir elementos dentro dessa lista, ele vai repetindo em cada um dos itens. E ali você pode ver então que ele teve, acho que 6 itens ou 7 itens. 6 itens mesmo. E cada um desses itens foram então inseridos aqui. Tá, mas ele está puxando desse tal de AppPage, e onde está isso? Toda variável que está sendo renderizada dentro do componente HTML, dentro de uma estrutura HTML, ela tem antes de ser declarada no TypeScript, tá? Na classe dele. Então, se você vier aqui para o appComponent.css, você vai ver que existe um objeto, nesse caso é um objeto do tipo array, chamado AppPages. Essa estrutura é feita em TypeScript, então isso é Angular, né? No curso de Angular vocês aprendem a fazer a declaração dessas variáveis, fazer a chamada, passar valores, entre outros. Então, o que eu falei é que ao acompanhar antes um material de Angular, você tem uma facilidade muito maior para desenvolver com o Ionic, beleza? Aqui então eu tenho o seguinte, no primeiro elemento eu tenho um título chamado Inbox, eu tenho uma URL que vai abrir essa pasta aí, né, Inbox, e tenho aqui o ícone, que é o meio. Ok? Ah, não, mas eu queria alterar isso. Vamos colocar um ícone chamado Home. Vamos colocar a primeira página aqui com o título Home. E vamos falar que ela chama a própria folder mesmo. Tá? Porque nós não temos uma página Home aqui. Então eu posso deixar o caminho sendo executado para a página, a pasta folder. Ué, mas ele está aqui com folder e está com outro parâmetro que é esse tal de inbox. Esse inbox é um parâmetro que foi passado para a pasta folder. Então se você olhar aqui na folder, no TypeScript dela, é aquilo que eu falei. Ó. Ele tem um objeto chamado folder que todas as vezes que eu chamar a minha rota, ele vai capturar esse parâmetro. Aqui é o get justamente de capture, tá? E vai chamar esse parâmetro de ID. Quando isso for mostrado na tela, o que ele vai mostrar no título aqui, ó, é esse folder que ele capturou, ou seja, esse ID que foi passado. Por isso que acontece isso aqui, ó. Quando eu clico no meu menu, vamos novamente aqui nele, cliquei nele e cliquei em Home, ele passa um ID para ela,
que é esse inbox, tá? A mesma coisa, quando eu cliquei em Outbox, ele abre sempre a mesma página, só que ele muda o parâmetro. Então esse exemplo que ele dá no Ionic 6, que é um pouco diferente do que nós tínhamos no Ionic 5 e em outras versões, é somente um elemento sendo passado como parâmetro. Se eu quiser trocar esse parâmetro, é aqui, ó. Vamos voltar lá para o App Component, onde ele faz a chamada. E aqui, percebam que ele está passando um parâmetro chamado inbox. Ah não, vamos falar que o parâmetro que ele vai passar aqui é home, ó. Então, quando eu abrir a minha página home, o texto que vem aqui sendo passado nesse momento, vamos deixar ele executar novamente, ó, é home. É só isso, é simplesmente um único valor que ele passa ali como parâmetro.